Está começando mais um Antenados na Geral ao vivo aqui na Boas Novas. Estamos entrando hoje na sua casa, levando um debate. Você vai aprender demais. O Antenados, ao longo dessa semana, tem tratado alguns conceitos bíblicos que parecem ser simples, mas quando a gente aborda aqui à luz da Bíblia, a gente vê que é muito amplo e muitas pessoas têm sido abençoadas e edificadas pelo programa. Hoje, nós vamos falar sobre arrependimento. Você que lê a Bíblia vai lembrar logo de João Batista, né? Ele era o discípulo do arrependimento. O cara, arrependam-se. E ele pregava e era duro. A pregação de arrependimento, a mensagem de arrependimento, gente, é uma mensagem muito dura. Muitas pessoas até na internet mandaram: André, não se ouve hoje em dia nas igrejas, não. A gente ouve muito na igreja amaciar ego quando prega de arrependimento, né? A galera pula, o pessoal não prega muito porque geralmente a mensagem de arrependimento é uma mensagem dura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Quem precisa de arrependimento? Quando? Como a gente sabe que a gente verdadeiramente orou para Deus e se arrependeu de algum pecado? O arrependimento, qual é a relação de arrependimento com a salvação? É preciso se arrepender de um pecado para ir para o céu? E se Jesus voltar e eu estava em pecado ou pequei e não me arrependi? Eu vou para o inferno ou vou para o céu? A gente vai falar sobre tudo hoje, porque para falar sobre arrependimento temos que falar sobre pecado, temos que falar sobre salvação e por aí vai. E você pode participar conosco ligando para cá, mandando mensagem pela internet. Todos os contatos estão aparecendo aí na sua tela. Para falar sobre arrependimento no Antenados na Geral hoje, recebo ele que é pastor da comunidade presbiteriana Rios de Água Viva em Campo Grande, Rio de Janeiro, pastor Alexandre Souza. Pastor Alexandre, bem-vindo ao Antenados na Geral. Graças a paz, é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui e discorrer sobre esse assunto tão importante, né, sobre arrependimento, que vai ser um assunto muito vasto, pode ter certeza disso. Todo mundo já ouviu falar sobre arrependimento, tem que ser uma mensagem, tem que ser pregada, porque ela está ligada com a salvação. Claro. Até onde está ligada, não sei, a gente vai debater aqui no programa, mas é uma mensagem dura, não é? Pelo menos quando a gente vê na Bíblia, as pessoas que pregam arrependimento, não é... parece que estão gritando na cara das pessoas, por aí um pouquinho essa mensagem. É bem severa a exposição, né? E precisa ser, né? Para se confrontar com o pecado, não dá para ser muito... meio termo, né? Preciso ser direto, né? E objetivo a isso. Tá certo, pastor, obrigado. Bem-vindo ao Antenados. Também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus em Paciência, também psicanalista e capelão comunitário, pastor Mauro Francisco. Pastor Mauro, bem-vindo ao Antenados na Geral. Paz, gente, é um prazer retornar a esta emissora, falar de um tema tão propício, tão importante como arrependimento. Então eu fico feliz de estar aqui. Com certeza vai haver muito esclarecimento para muitas pessoas que têm muita dúvida, não sabem o que acontece? Será que realmente houve arrependimento? O próprio ser fica com dúvida se realmente ele se arrependeu ou não, porque existem sentimentos parecidos que não são. E pode enganar, né? É verdade. E às vezes o cara sente uma tristeza, chora, não sei o quê, mas depois ele volta a cometer a mesma coisa. Será que ele se arrependeu mesmo e voltou a pecar e deu uma recaída, ou ele não se arrependeu de maneira alguma, só chorou, sentiu um remorso? A gente vai falar sobre remorso também no Antenados de hoje. Também recebo ela, que é pastora na comunidade presbiteriana Rios de Água Viva, também em Campo Grande, no Rio de Janeiro, pastora Rosângela Souza. Pastora Rosângela, bem-vinda ao Antenados. Amém. É um prazer estar aqui novamente, né? Já estou virando sócia de carteirinha. Seja sempre bem-vinda aqui. E é um prazer tê-la aqui. Estar com vocês novamente, mas eu fico feliz e bastante emocionada. Eu estava aqui ouvindo vocês falarem e eu estava assim emocionada. Vou dizer por quê? Porque infelizmente a mensagem de arrependimento, de salvação, tem fugido dos nossos púlpitos e tem fugido dos meios de comunicação, porque hoje em dia se prega de tudo, menos de arrependimento, menos arrependei-vos e convertei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa mensagem já não se expõe mais, porque não tem, como é que eu vou dizer... não tem um apelo grande, não tem audiência. Isso, não tem audiência. Dói ouvir. Isso aí, não tem audiência. As pessoas ficam meio que atemorizadas, não vou falar tal coisa, porque são palavras que às vezes vai mexer a ferida disso, daquilo, de alguns, porque mexe em vários ângulos. E as pessoas ficam amedrontadas, porque isso não causa ibope. Então isso me preocupa. Tá certo, pastor. Seja bem-vindo aqui ao Antenados na Geral. A nossa enquete para você hoje, tem que ser uma enquete. Se você não souber responder, procura na Bíblia ou espera responder até o final do Antenados para você aprender um pouquinho. Olha lá. A sua salvação depende de arrependimento. Você precisa estar arrependido. Jesus vai voltar daqui a
30 segundos antes dele voltar, você precisa estar arrependido de todos os seus pecados para ir para o céu? Salvação depende de arrependimento? E aí vai ter várias visões disso. Como é que a gente vê essa questão? Você pode responder sim ou não por SMS, pelo Twitter, Facebook, ou ligando para cá. Também pastores que querem participar, liguem para cá, o telefone está na tela. Qualquer momento você liga e entra aqui conosco, fazendo uma pergunta, corroborando com as nossas opiniões. Uma coisa muito interessante levantada pela pastora Rosângela é que ela fala assim, tem fugido muito a questão do arrependimento, porque é uma mensagem dura, a gente falou aqui no início, né? E hoje, no tipo de vida que nós temos, o cara vai para o trabalho, é tranqueira no trabalho, vai para casa, às vezes é problema no caso. Quer ir para a igreja, quer ouvir mamão com açúcar para se sentir bem, quer ter uma sessão da tarde ali, definir uma sessão da tarde. Né? Eu quero ouvir aqui, eu quero voltar zen para casa, eu não quero... Enfim, né? Dor de cabeça no trabalho, dor de cabeça na família, na casa, ir para a igreja, e o cara fala ainda que eu estou errado, que eu estou em pecado, que eu tenho que mudar meu jeito. A gente não gosta, crente não gosta de ser confrontado, né, pastor? Isso é uma verdade. Eles querem, na verdade, um relaxante, né? Na verdade, colocar a igreja como relaxante. E a gente pode até dizer que até em muitos casos, deve ter falado em outras ocasiões, que por conta desses confrontos, né? Aí as pessoas, já que eu vou para um outro lugar para escutar uma coisa mais light, talvez, que me faça, não me confronte tanto, né? Que não me faça tanto mal, né? Não seja desagradável para mim. E quando evita, né, falar de arrependimento, né? Que vai muito com relação à cruz, né? Cruz é negar a si mesmo, cruz é realmente seguir em direção a Cristo, né? Então não tem outra alternativa, né? Você acha, talvez esse boom da pregação do homem está no centro das coisas, você vai ganhar carro, você vai ter vida boa aqui, de mudar esse foco, né? Você tem que ter tudo aqui. É um pouco, a gente procura esse tipo de mensagem. Eu não quero ir para a igreja e ouvir, André, tu está em pecado, André, tu tem pensamento impuro, muda essa tua vida, tu está errado. Eu não quero ouvir isso, eu quero ouvir, olha, tu vai ganhar carros e vai ter uma vida boa e saúde plena. A gente tem visto, a gente viu isso, né? A gente está vendo vivendo uma época triunfalista um pouco, onde nós somos intocáveis porque estamos em Deus. Triunfalista. Estamos em Deus, eu sou intocável, o pecado não me atinge, porque Deus está comigo e tudo posso naquele que me fortalece. E André, eu acho que, desculpe interromper, vale a pena até fazer aqui um comentário sobre um evangelista que, a meu ver, é um grande evangelista. Acredito que o pessoal da Zona Oeste todos conheçam. É um irmão, há muito tempo fica na passarela de Campo Grande, a mensagem dele é essa, arrependei-vos e convertei-vos. Não sei se vocês já viram. A mensagem dele é essa, arrependei-vos e convertei-vos. Já vi um cara desse vestido de passam para lá e para cá e a mensagem dele é só essa. Quer dizer, é uma mensagem. Ah, mas é só isso? É uma mensagem, arrependei-vos e convertei-vos. Mais de 10 anos que ele só fala isso lá na passarela de Campo Grande. E se não me falha a memória, ele é presbítero e conhece a Bíblia, conhece muita Bíblia, mas a mensagem dele é essa, arrependei-vos e convertei-vos. E engraçado é que vocês falando isso, me veio na memória, não sei se vocês conhecem, mas um cara muito tempo atrás que fez a mesma coisa, não tinha igreja grande, não tinha ministério, pregava isso. E ele que batizou Jesus Cristo nas águas. Inclusive, André, teve uma pessoa que falou que por várias vezes passou por aquela passarela. E ela chegou para mim e falou assim, pastora, mas teve um dia que eu passei por aquela passarela. E ele falou dessa forma, arrependei-vos e convertei-vos. Mas a voz dele foi como se fosse uma voz de trovão. Meu coração saltitou, uma coisa assim. E a pessoa já era crente em Cristo. Então, tem coisas que a gente não entende, né? E pega assim, a pastora falou, a pessoa já era crente. Às vezes a gente sente isso também. O arrependimento é para quem? A gente pega na Bíblia e a gente lê, quem é que precisa de arrependimento? Porque existe um grupo que fala assim, não, eu aceitei Jesus. Sou salvo, sou remido no sangue de Jesus. Como se quem precisa? Essa pessoa precisa mais ainda de arrependimento do que qualquer outra pessoa? É para crente? É para todos? Quem precisa de arrependimento? O arrependimento, ele é mudança de mente, é metanoia, né? Mudança de atitude, mudança de mente, mudar o caminho, o percurso daquilo que aparentemente aos seus olhos estava tudo certo, estava tudo bem, mas que você se enquadrou com uma mensagem que te deparou na parede, empurrou para a parede, e você olha, você tem que mudar de atitude, você tem que mudar de mente. Isso é a palavra arrependimento, o original é esse. Arrependimento gera... Agora, o arrependimento gera a regeneração, e novo pensar, gera, novo falar e novo agir.
Por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja e vivem uma sociabilidade. Porque a igreja hoje, para muitos, virou uma social. Muitas pessoas vão para a igreja não no intuito de que ela se converteu, não no intuito de que, de fato, ela se arrependeu e recebeu a salvação em Cristo. Muitos estão ali no nosso meio, mas ainda não teve um encontro com o Salvador. E por isso não se arrependeu. Ainda está naquela... Porque é muito bom viver hoje na igreja. Você tem um momento de sociabilidade, você faz amigos novos, faz pessoas jovens, adolescentes, adultos, de várias esferas, programações de várias, diferentes programações. Então, virou uma sociabilidade para muitos. Então, muitos estão ali e não tiveram encontro com Jesus. Até porque existem indivíduos que, muitas das vezes, eles têm um comportamento que parece que houve um arrependimento, mas, na verdade, não houve. É genérico, né? Porque arrependimento eu entendo que ele começa na mente, começa aqui, olha. Com certeza. Entendeu? Eu preciso entender isso. Eu me arrependi, começa aqui dentro. Entendeu? Não é simplesmente eu mudei de atitude, porque isso é fácil. A gente vai encontrar isso aí em diversos segmentos religiosos, mudança de comportamento no sentido filosófico somente. Mesmo porque em Romanos capítulo 12 diz que o culto que devemos prestar a Deus é um culto racional. E culto racional significa culto consciente. Então, eu tenho que ter a consciência do Deus que eu sirvo, quem é de fato Jesus na minha vida, para eu prestar a Ele um culto daqui, ó, consciente, é racional. E é interessante, então, a gente abordar também por esse lado, se a gente está falando culto racional e raciocínio à mente, tudo que é emocional não vai fazer muita diferença. Às vezes, nossa, falei aquilo para ele, mas eu senti uma tristeza, ai, Deus me perdoa. Mas aí semana que vem fala a mesma coisa. Ou chorei depois que eu fiz aquilo. Mas o simples fato de eu chorar e me sentir mal com algo que eu fiz, não vai me livrar das consequências daquilo que eu fiz, né? Não gerou ainda aquela transformação interna, aquela regeneração ao ponto de você mudar de fato. A gente precisa lembrar das duas coisas importantes, né? Que a mensagem do arrependimento é um alerta, né? É Deus dizendo assim, olha, você está fazendo tal coisa e isso não me agrada e você precisa ter uma atitude diferente. Essa é o imediato do arrependimento, né? Dessa mensagem. Também, não pode esquecer também que ela precisa realmente manifestar, ela precisa trazer os resultados, porque o João falou, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, a gente percebe que existe uma opção aí da questão, mas ele está querendo dizer assim, não pequeis. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado. A questão do arrependimento, a primeira pergunta que você fez, para mim o arrependimento é o seguinte: o arrependimento está diretamente ligado ao pecador que precisa da misericórdia, da graça de Deus. Nós que estamos na presença de Deus, já cometemos um pecado, precisamos sim de ter, já em Cristo, com a mente de Cristo, eu pensei, o Espírito Santo, já que está morando dentro de nós, nos dá essa sensibilidade para entender que nós pecamos e vamos de ajoelhos e pedimos a misericórdia e a graça do Senhor. Mas eu creio que a acepção da palavra arrependimento, ela está mais ligada diretamente àquela pessoa ainda sem Cristo, que precisa conhecer o perdão e a misericórdia dele. E tem até uma base, pastor, isso que o pastor Alexandre citou agora, 2 Coríntios 7, 9 e 10 diz assim: agora me alegro não porque foste contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois foste contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Essa é a diferença. Para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, às vezes as pessoas estão na igreja, hoje fui na igreja. Aí, se emocionou, né? Deu um choquinho ali, a palavra deu um choquinho nela, né? E ela se emocionou, mas aquela tristeza não provocou essa primeira parte que a Bíblia diz. Que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Necessidade de mudança. De mudança. Então, por exemplo, eu vi dentro de mim, a mensagem me atingiu de tal forma que eu vi dentro de mim o quão pecador eu era e o quanto eu precisava que Deus mudasse o meu histórico.
Então, a partir dali começa a regeneração. A partir dali começa o meu clamor por uma conversão diária. Senhor, que eu me torne melhor a cada dia. Melhor do que ontem, melhor do que anteontem. Isso é um processo. A gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo a gente vai abordar um pouco sobre isso. Tá ficando muito interessante, porque a gente acabou de desmistificar o seguinte. Arrependimento não é emoção. Não adianta chorar, não sei o quê. E também não é apenas uma conscientização que você está errado. Ah, eu estou errado. Vai além disso. Pelo que eu aprendi no que a gente conversou nesse primeiro bloco, arrependimento é uma ação. Se não tiver ação, querido, depois daquilo que você sentiu mal, você não se arrependeu. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Pessoas que vão para a igreja, a pastora falou que vão para a igreja. Antes tinha uma vida de boate, de bebedeira, não sei o que. Você vai para a igreja, dá glória a Deus, aleluia, mas você continua frequentando os mesmos lugares, ouvindo as mesmas músicas, falando do mesmo jeito, com as mesmas amizades. Por mais que você vai para a igreja o resto da sua vida, você nunca se arrependeu, porque se isso gera uma mudança de ação no meu dia a dia. Novo agir, novo pensar e novo sentir. E novo sentir. É o dia a dia que eu tenho que mudar na minha prática, senão eu não me arrependi. A gente vai para um rápido intervalo. A salvação depende de arrependimento. 74% das pessoas dizem sim, 26% das pessoas dizem não. Daqui a pouco a gente volta. Fica ligado, o Antenados volta já. Dia 3 de dezembro, 100 anos de vitória. A Santa Ceia do Centenário. Participação: Coral da CIB, com 5.000 vozes. Coral da Igreja, com 1.000 vozes. Banda musical, 500 músicos. Coral Jovem, com 4.000 participações. E a Santa Ceia do Centenário. Dia 3 de dezembro, a partir do meio-dia. No HSBC Arena, Avenida Belardo Bueno, ao lado do Autódromo de Jacarepaguá. Entrada franca. Cristo oferece graça em abundância, o suficiente para cobrir uma vida inteira de erros. Max Lucado. Perante o teu altar, as vozes que conquistaram o Brasil, agora em espanhol. Perante o teu altar, em espanhol. Já à venda na CPAD, Central de Semeadores, Kits com Laser Gospel, Ministério de Louvor Boas Novas. Mais um CD que vai mudar a sua vida. Deus não cria ninguém sem propósito. O mundo pode falar isso, as pessoas podem falar que não tem jeito, mas eu creio que tem jeito. Ninguém nunca olhou para você, dando para você algum crédito. É isso que Deus vai usar para levar você mais longe do que você poderia ir sozinho. O que Deus procura são pessoas que digam: Senhor, conta comigo porque eu sou a pessoa, esse é o lugar e agora é o tempo em que os teus milagres, projetos, visões para a minha vida vão acontecer. Eu quero é Deus. Voz Jovem, terça-feira, 11 da noite. Fica ligado. Eu quero é Deus. Estamos de volta. Segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre arrependimento. Gostou do primeiro bloco? Tem muita gente que já fez muita coisa errada. No intervalo, Senhor, desculpa aí, eu quero me arrepender, quero mudar. Só que a gente falou, não é só falar, Senhor, me perdoa. Senhor, chorar aí na presença de Deus. A gente tem que ter... É um agir. Deus até fala quando você chora, Senhor, eu fiz errado, e você admite o seu erro, e Deus olha, poxa, que bonito. Só que ele não te perdoa ali ainda não, querido. Ele fica olhando para ti, tá bom, vamos ver amanhã então, para ver se toda essa tua performance de chorar, de me derramar na tua presença, vai surtir efeito. Aí que está o arrependimento, né, pastor? O que eu vou fazer depois de admitir o meu pecado? Eu estou errado, Senhor, é verdade, eu fiz aquilo. Deus espera um pouquinho, não perdona naquela hora não. É mais ou menos por aí. É porque existem pessoas, até aproveitando o que você leu pra gente, pessoas que vivem deliberadamente no pecado. Ou seja, a pessoa pecou, maquina, gostou e quer voltar. Entendeu? Existem aqueles que pecam, meu Deus, o que eu fiz? Se arrependem e não querem fazer aquilo, querem largar. Ainda que façam de novo, mas não sentem prazer, querem largar, acaba escorregando de novo. Mas existem aqueles que pecam deliberadamente, maquinam, planejam, gostou, e amanhã eu vou lá de novo, depois eu vou lá. Quer dizer, é comprometida a salvação desse indivíduo, infelizmente. Agora, cair do homem, tudo bem, a gente sabe que qualquer um pode
cair, mas viver deliberadamente no pecado é sinal de não arrependimento. Tem uma pergunta que eu achei tão interessante, eu vou ter que até achar aqui que o pastor mandou, mas essa questão às vezes é até normal, do homem cair, não sei o quê. E existem pessoas que às vezes arranjam desculpas para a questão do arrependimento, que é a famosa frase: irmão, a carne é fraca. Né? Você fala não sei o que, eu oro tal, mas a carne é fraca, não sei o que, mas a carne é fraca. Para uma pessoa que tem um arrependimento de fato, a carne é forte ou não? Como é que a gente trata isso? Porque eu já ouvi muita gente, pessoas mesmo que caem em pecados morais, você sabe, a carne é fraca. Esse negócio é muito complexo, sabe? Porque eu penso assim, dentro de todos nós que somos cristãos, é o mesmo Espírito que habita, o Espírito de Deus, não é verdade? Não. Por que um cai mais, outros caem menos? Eu entendo que a questão toda também está ligada muito ao caráter do indivíduo. Porque o Espírito que atua é um só, é o Espírito de Deus. Por que uns dão trabalho, outros não, uns caem, outros não? Então eu acredito que está aquela questão até de, a carne é fraca, pequei porque, poxa, o inimigo me tentou. Isso, tudo bem que existe um ser maligno que realmente é terrível, mas eu acredito que está muito ligado também ao caráter do indivíduo. Eu penso assim. Mas o caráter, o caráter está ligado à regeneração, né? Então, quer dizer, se o fato é que essa pessoa está sendo mais regenerada do que a outra, porque está buscando a regeneração. Por isso do caráter. Porque a pessoa vem hoje para a igreja, está na igreja, não significa que aquele caráter é tão debilitado que ela não vai... Não, porque ela não passou pela cruz. Se ela tivesse passado pela cruz, dentro dessa colocação que o pastor Mauro fez, se ela tivesse passado pela cruz, pela senda do Calvário, o caráter dela estaria muito melhor. Porque Jesus é o exemplo de caráter. Jesus, ele transforma o caráter. Isso aí. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a própria palavra de Deus em Lucas 3,8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pais Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Frutos dignos de arrependimento são o reconhecimento da responsabilidade real de cada um. E isso só vem através da regeneração, só vem através da cruz. Por isso que eu citei no início que tem muita gente que está na igreja, mas não passou pela cruz. Porque se tivesse passado pela cruz, o caráter já estaria sendo transformado, o caráter já seria diferente. Poxa, por isso que a Bíblia diz que aquele que mentia não mente mais, que roubava não rouba mais. Porque isso é o caráter regenerado. Então você vê que a pessoa não vem prontinha para a igreja. Ela vem mentindo, ela vem roubando. Mas através Jesus morreu por esses, né? Isso aí, pelos enfermos. Tanto da alma como do corpo, etc. Então quando ela se depara com a cruz, ela vê, poxa, eu não sou tão bom como parecia. Tem que se submeter à cruz. Eu preciso de mudança. Paulo disse que ele faz uma pergunta para a igreja de Roma e fala o seguinte: permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Quer dizer, o que significa isso? Eu vou ficar ali naquela vidinha ali, cometendo pecado toda hora, para toda hora se manifestar a graça de Deus na minha vida? Não é bem assim. Paulo recomenda, dá um ensino prático para isso, né? A Bíblia fala também que a vereda do justo, né, é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando. Veja só, ela não vai brilhando, deixando de brilhar. É um processo, né, progressivo na vida até ser dia perfeito. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Acho que tem muita gente que dá um passo para frente e dá dois para trás. Por isso que é complicado essa atitude. Eu acredito que é uma questão de atitude do indivíduo. Não adianta, eu vou esperar aqui, vou cruzar, fumei e tal, não sei o que e tal. É necessário tomar uma atitude. Vamos para essa pergunta que a gente estava falando um pouco aqui no intervalo, mas antes disso, o Wendel, Marabá, no Pará, está na linha. Tudo bem, Wendel? Tudo bem. Qual é a sua pergunta, Wendel? Pode mandar aí. Pode, senhor, queridão. Pode, senhor, para todos. É uma pergunta através da libertação. Eu vi aqui no livro de João, eu até mudei aqui, João 8:32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acredito que através da salvação, a pessoa conseguir a salvação, ela tem que ser verdadeiramente liberto do eu dele, do que ele fazia antes, não só, igual muitas pessoas falam aí, na igreja, que é libertação de doenças, mas sim libertação do eu ser passado para o eu ser presente através de Cristo. Bueno, obrigadão pela pergunta. Um grande abraço para todo mundo de Marabá, no Pará. Claro. Boa colocação do Wendel. Boa colocação, Wendel. João 8:32. Só que tem um porém.
quando você se converte hoje, você foi hoje num culto, você se converteu hoje, você não engole a palavra de um dia para a noite, ou da noite para o dia. Ela é como se fosse um remédio, está escrito em Provérbios. Ela é remédio para os ossos, ela é remédio para o corpo. Então, o remédio, você não pode tomar o vidro do remédio todo num dia, senão você morre, ou senão dá um treco do coração, ou dá um piripaque, né? Porque ele tem uma dosagem certa. Então, o primeiro impacto, Wendel, foi a palavra de Deus vir ao encontro da minha necessidade de salvação. Eu reconheci Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e a partir dali eu vou tomar o remédio pouco a pouco, dia após dia, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E através dessa dosagem da palavra que liberta, que ele citou agora, muito feliz a colocação dele, eu vou me libertando, me arrependendo dos meus erros antigos, dos meus erros diários, daqueles que eu nem me lembrava, porque a palavra de Deus vai trazendo à minha memória tudo aquilo que não provém e não está de acordo com a verdade prática. E é isso que faz essa palavra ter vida, né? É essa libertação diária que vai sendo conotada. E as pessoas vão vendo a diferença. Nossa, pastor Mauro, você não é mais aquele de ontem. Nossa, está diferente, hein, André? Poxa, o André, ele era todo pedante, agora o André está mais humilde. Então, a palavra vai libertando a minha vida a cada dia. Agora, tem crente, né, André, que não gosta nem de ler a palavra. Tem crente que se converte hoje, ouve a palavra hoje, mas não come a palavra diariamente, vai ser liberto como? E sabe uma coisa que eu achei muito interessante, pastora, que você até colocou aqui, dentro do que o Wendel falou, a gente precisa ter uma prática de não apenas de orar, de ler a Bíblia, mas de pedir perdão para Deus. Porque no momento que você entra num espírito mesmo, a Bíblia fala até de dom de arrependimento, onde Deus derrama sobre você um dom de arrependimento, a gente começa a puxar a coisa que a gente fez, está escondidinha, que a gente nem lembrar, e fala, Deus tem aquilo mesmo, e aquilo pode te segurar, te prender em algum lugar. Porque, como um pastor aqui, semana passada, ele falou uma frase fantástica, ele falou, André, o problema é que a gente peca por varejo, mas pede perdão por atacado. A gente faz um pecadinho aqui, outro pecadinho aqui, outro pecadinho. Ao invés de chegar na hora de falar, Senhor, me perdoa disso, me perdoa de X, de Y, de B, de H, de CH, de NH, e de tudo que você fez, a gente, Senhor, me perdoa pelo alfabeto inteiro. A gente pede um perdão por tudo. E agora virou moda, me perdoa pensamentos, palavras e atos. Me perdoe, Senhor, pensamentos, palavras e atos. Virou moda, né? É um resumo, né? Um resumo. É um resumo, né? Mas geral. Deus não chama, para mim, como falou, é uma dosagem, é um processo o arrependimento. Então, você pecou nisso, Senhor, me trabalha nisso. Israel, André. É necessário Israel verbalizar. tinha Eu que entendo citar que até pecado por pecado. Israel tinha que ficar de pé, citando pecado por pecado. O povo hoje está na igreja, que você colocou aí. Ah, Senhor, me perdoe por tudo, tá? Por tudo o quê? Ah, mas Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Ele sabe todas as coisas. Não, mas Ele quer conversar contigo. Ele quer saber a sua confissão no tete a tete. Qual é a sua dificuldade? Olha, que a gente esquece dos maus que a gente faz. Isso aí. A gente fica... perde a sensibilidade dessas coisas. Aí, a minha dificuldade, Deus, é que eu não posso ver um rabo de saia, assim. Eu sou casado, mas eu não posso ver um rabo de saia. Ele quer que você confesse. Não, mas o pecadinho fica oculto, porque é melhor falar, é por tudo, Senhor. Olha aqui, ó, sou viciado em cigarro, André, fumo, e daí eu tento parar, de vez em quando eu paro porque eu vou para a campanha da igreja da minha mulher, e depois de um tempo eu não aguento, e eu volto de novo, sinto que esse vício vai me levar para o inferno. Você acha que o vício de cigarro pode levar alguém para o inferno? Mesmo eu indo para a igreja, tentando me arrepender, eu não consigo largar. Será que eu nunca me arrependi de fato? E eu acho que eu quero conversar sobre isso, a gente vai para rápido break, eu quero conversar sobre isso, e sobre também que eu acho que vai ser uma coisa muito polêmica, que a pastora falou. Beleza, você aceita Jesus, mas agora que vai começar o processo de santificação, ou seja, um cara que é viciado no cigarro, ele tem como aceitar Jesus e ainda continuar viciado, porque ele falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então muita pessoa imagina, o cara viciado, ele aceitou Jesus, pronto, amanhã não vai sentir vontade de fumar, não. Vai, saindo do culto ele vai sentir vontade. Ou ele não aceitou Jesus de verdade. Eu quero conversar um pouco sobre isso aí. Você vai cair das pernas. Jesus, por isso que eu estou sentado aqui, Jesus. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. A salvação depende do arrependimento? 79% das pessoas dizem sim, 21% das pessoas dizem não. Continue antenado na geral. Vamos aprender muito no próximo bloco. Não sai daí.
Diariamente eu estou com você de todo o Brasil que assiste a Rede Boas Novas com o programa Falando ao Coração. Eu quero convidar você a ligar o seu televisor às 7 da manhã, porque das 7 às 8, diariamente eu quero ministrar bênçãos, alegrias e vitórias ao seu coração, para que você viva mais perto de Deus e tenha sempre o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Espero você 7 da manhã aqui na Boas Novas, para juntos vivermos o melhor de Deus. De todos os homens maus religiosos são os piores. C.S. Lewis. Queremos receber. E hoje é uma coisa muito legal, a questão da filmagem, do vídeo está mais acessível. E muitas mulheres, então, têm um clipe ou têm a gravação de uma mensagem, de um testemunho. Nós gostaríamos de conhecer. Nós queremos que você envie para nós, tá certo? Então, as instruções, os contatos para você ligar para a gente ou para pegar o endereço ou simplesmente mandar pelo endereço, tá tudo na tela. Anote e mande para nós, para o Voz Mulher, de todo o Brasil. E quem sabe em breve, ou a gente passa o seu material aqui, ou quem sabe você possa estar pessoalmente conosco participando do programa. Que tal? Terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre arrependimento. Muita gente assistindo a gente, gostando, muitas mensagens chegando aqui pela internet. Quero agradecer a todos vocês que mandam mensagem aqui no nosso perfil pelo Twitter, pelo Facebook. A nossa enquete é: a salvação depende de arrependimento? Vote sim ou não. No final desse bloco a gente dá a parcial. A gente vai entrar num negócio bem polêmico agora, porque o Wendel lá de Marabá ligou e falou: olha, no meu entendimento, pelo que eu li a Bíblia, está escrito o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, qualquer pessoa que está presa a algum pecado, não sei o que, no momento que ela aceita Jesus, ela vai ser liberta instantaneamente naquele momento. Eu não consigo julgar se a pessoa verdadeiramente aceitou Jesus ou não. Eu sou um homem, eu não consigo isso. Porém, já conheci pessoas, amigos até, que fumavam, foram para a igreja, demoraram um tempo na igreja, fumando ainda, aceitaram a Jesus ali, choraram, ficaram ativos na igreja e continuaram com a briga do vício, né, do corpo pedindo aquilo. Que ele falava: André, eu acordo, o meu corpo pede aquilo. Né, e muitas pessoas encaram como espiritual ou não. Ou seja, ele não foi liberto do vício naquele momento. Mas eu acredito que ele foi liberto de um monte de ignorância que ele tinha antes, né? Pensava que o cigarro era normal, agora não é mais. Pensava que um pecado era normal, agora não é mais. Eu acredito que a palavra tem a ver com isso também, né? Eu vou libertar a sua mentalidade, a sua ignorância. Mas muitas pessoas acreditam: não, então ele não aceitou Jesus, não. Eu falei já, não aceitou Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Ele continua viciado. O que vocês acham disso? E aí acho que entra um pouco de arrependimento nisso também, porque antes o cara fumava, tudo bem, hoje ele fuma, poxa, Senhor, eu estou errado, ele pede, se desculpa por isso, mas volta a fumar porque o corpo pede, e entra num ciclo que um dia Deus vai quebrar de algum jeito. Mas nesse meio tempo é gente apontando o dedo, é a gente tentando entender. Eu acredito o seguinte: eu acho que a igreja, no seu geral, ela acabou criando uma ideia da seguinte forma: eu preciso, assim que a gente fica falando que até por aí a gente tem a comida rápida, as informações muito rápidas, a gente também às vezes acaba criando sem perceber, de maneira... A teologia do fast food. Vira uma conversão instantânea, que, por exemplo, entra com uma roupa de um jeito e já sai do lado da cortina com outra. E Paulo fala uma citação muito importante. Ele diz o seguinte, que ele sentia dores de parto até ver Cristo gerado naqueles que eram discípulos dele, que ele pregou a palavra. Então a gente percebe que, né, é um processo, 9 meses é um parto, é uma coisa que é um acompanhamento de perto, é um processo longo. Não estamos dizendo também que não haja uma maneira mais, em alguns casos, seja mais rápida. Não estamos, mas a impressão que dá é que nós precisamos pegar as pessoas ali naquele estado, colocá-las, dar uma roupagem nela, e ela precisa logo
um tapinha, vamos trabalhar. A gente às vezes acaba... E aí, por conta disso, a gente acaba entre outro assunto, que aí tem lá na frente alguns tropeços que a gente não sabe por quê. Porque justamente não foi trabalhada a questão de regeneração, arrependimento, né, e tudo mais. E a gente mata a pessoa espiritualmente com isso. É um processo, né? Acredito que a pessoa seja Jesus hoje, aí, não, amanhã tem instantaneamente. Não, é um processo. Até porque nós somos seres humanos, as nossas emoções estão aqui. Tudo bem, novo agir, novo pensar e novo sentir. Mas não é, né, quick. A coisa, vou todo dia aprendendo, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha aqui, ó, eu acabei de receber um e-mail, ele fala assim, ó, prezados irmãos, a paz do Senhor seja convosco. A Bíblia diz em Hebreus 9,14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ele fala, aí entre parênteses ele coloca assim, olha, pecados da carne, Cristo liberta ao aceitá-lo como Salvador e libertador, e nos transforma a cada dia ao arrependimento. Forte abraço de um ex-dependente químico durante 12 anos, e hoje liberto, santificado e justificado por Cristo, até ser glorificado com ele, irmão Renato Alexandre. Irmão Renato, Deus te abençoe. Eu já vou pular desse relato dele aqui para o Kleber, que está aqui no Rio de Janeiro, ele está na linha. Tudo bem, Kleber? Tudo bom? Pode, senhor Kleber, qual a sua pergunta, querido? Eu queria fazer uma pergunta rápida. É uma pessoa que eu conheci há alguns anos, né, e ela vivia de uma maneira terrível mesmo, terrível, sofreu um acidente, né, a cavalo, e uma irmã, né, conhecida minha, foi evangelizar essa pessoa no leito de morte. E ali ele expressou ali que ele estava arrependido de tudo aquilo que ele tinha feito na caminhada dele, e em menos de uma hora essa pessoa veio a falecer. E ela fez o apelo antes dessa pessoa falecer, e ele chorando ali no leito de morte aceitou Jesus. Eu queria saber dos convidados se numa situação dessa, né, o arrependimento ali, aceitando a Jesus, se essa alma realmente foi salva. Claro que sim, eu creio que sim. Claro que sim. Se arrependeu? Claro que sim. Quando Jesus foi crucificado, 2 ladrões foram crucificados do lado dele, né? Quando a gente fala de ladrão, é uma vida de roubos, de malfeitores, de maus feitos, né? E um deles olhou para o lado antes de morrer para Jesus e falou, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Aí Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo lá. Um deles, né? Um deles, na exatamente. Verdade, é uma forma... Um deles. Jesus fala assim... Claro que a questão que a gente está falando aqui de arrependimento tem que ter ação. Mas existem casos que você não tem como demonstrar uma ação, por exemplo, no leito de morte. Isso aí. Numa cruz, onde Deus, na soberania dele, faz o negócio. Ele vai no coração. Ele sabe, se no seu coração, se você tivesse tempo, você faria aquilo, eu acho. E aparentemente, pelos frutos se conhece, mas como o ladrão da cruz ia demonstrar fruto ali. Isso apesar aí. que ele verbalizou e ali já pode se considerar... Já estava nítido, porque Deus é Deus, né? Ele era 100% homem, 100% Deus. Então, ele estava bem atento à realidade. Agora, nesse caso que ele falou ali do leito, aparentemente, o cara foi salvo. Agora, eu não sou Deus. Agora, eu não sou Deus. Na totalidade, de intensidade, de discernir o profundo do coração, só Deus pode fazer isso. A Bíblia diz que é Deus que esquadrinha os rins e os corações. Então, é Deus que dá a palavra final concernente a essa realidade. Né? A gente não pode esquecer também que, até falando sobre o ladrão da cruz, que ele falou uma frase antes também. Inclusive, ele confrontou com o outro colega dele que estava do lado oposto. Ele falou assim, olha, enquanto aquele outro criticava, né, sobre o estado deles ali, deles 3 ali na cruz, o que ele disse? Olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. E ele não. Então, a gente percebe, aí ele faz a solicitação dele. Então, você percebe que ficou claro ali o arrependimento dele pelos atos que ele cometeu. A conscientização daquele ato. Agora, André, deixa eu pegar esse gancho aqui. Vocês estão um rapaz aí da internet que entrou aí agora, não é, né? E falou sobre a colocação da carne. E legal, a colocação, o versículo que ele citou também é um versículo muito interessante, né? Nem sei o nome dele. Renato, né? Renato, né? Isso. É um versículo muito interessante, foi bastante feliz o versículo, bem profundo. Só que quer dizer que a pessoa hoje se converte e naquele momento ela liberta totalmente toda a obra da carne. Eu achei meio mágico. Pastora, que é isso? Eu sei que há 25 anos atrás, quando eu me converti,
o Senhor me libertou. Mas existe casos e casos. Uma pessoa que vivia na prostituição, totalmente na prostituição, porque uma vez, eu trabalhei com esse tipo de pessoa. Eu evangelizava homossexuais, prostitutas. Então, a pessoa que veio dessa vida, ela tem que passar por um processo de discipulado. Porque se não for o discipulado, ela não aguenta. Então, feliz o versículo que ele citou, mas reino de Deus não é mágica. Uma vez que você se converte da sua posição adâmica. Agora, do seu velho homem, aquela posição adâmica, do reconhecimento de um Deus que você não tinha nitidez. Agora, dali por diante, se cumpre a palavra de Deus em Provérbios 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E perfeição é algo que se não alcança no estalar do dedo. Perfeição não é misticismo. Perfeição é busca. Perfeição é choro. Perfeição é você a cada dia se santificar. E santificação não é assim, ó. É uma coisa diária. Pastora Rosângela, ainda digo o seguinte, é muito sério o que eu vou falar aqui agora. Existem situações que é contínuo. É muito sério isso. Com certeza. Sempre buscando, sempre buscando. Sempre buscando. Eu preciso todos os dias estar buscando. Não é assim, busquei, melhorei, eu estou liberto, senão acabou agora. Senão você pensa que é super-homem, Mulher Maravilha, Mega Star, e aí tá o problema. Só vai parar de se preocupar quando chegar no céu. Isso aí, porque você fica muito despreocupado. O inimigo, olha, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando. Então, ao derredor é isso, gente, olha, vocês estão me olhando? Aqui estão os anjos do Senhor, aqui estão os inimigos. Então, ao derredor é pertinho de mim. Por isso que a Bíblia fala sobre vigilância. Aí quando eu vejo que eu me converto, eu falo que já estou totalmente livre da obra da carne, eu fico preocupado. Porque aí eu tô abrindo muitas minhas retaguardas para determinadas coisas. E eu estou achando que está tudo normal, não preciso de mais nada. E a Bíblia diz assim, olha, andei em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Isso sou eu, é você, é todos nós, gente. Então não tem esse negócio de eu sou pastor, sou super crente, acabou. Isso está falando para quem é crente, não está falando para quem é lá do mundo, não. A gente está passando muito rápido, a gente já vai para um rápido break aqui para voltar para o último bloco. Eu queria só levantar, enquanto a gente pensa, que eu achei interessante a colocação dessa pessoa aqui na internet. Ele falou assim, André, lá em Atos 5:31 e 11:18, indica que o arrependimento é algo que Deus nos dá, só é possível por causa da sua graça. Ninguém pode se arrepender a menos que Deus dê arrependimento. Mas aí outra pessoa já falou, vem aqui, André, eu entendo o arrependimento como uma atitude que deve ser de iniciativa do pecador. Até porque se aquela pessoa não se arrependeu de falar, porque Deus não deu arrependimento, Deus não quis dar arrependimento para ele, como é que vocês entendem essa questão? É Deus que dá o arrependimento ou isso tem que ser a partir de mim? Não, eu tenho que me arrepender por aqui. Vinde a mim, a atitude do pecador, né? Vinde a mim. Então eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso ficar culpando Deus. Eu não me arrependi porque Deus não me deu arrependimento. A salvação depende desse arrependimento que nós estamos falando aqui. 85% das pessoas dizem sim, 15% das pessoas dizem não. Fica até na geral. Daqui a pouco a gente já volta para o último bloco do programa de hoje. Não sai daí. Vocês estão gostando do nosso programa Baba é Bíblia? Mas isso é bom demais da conta, não sabe? Ai, que maravilha! E veja também quem está aqui conosco. Veja quantas crianças lindas! E se você também quer fazer parte do mural da nossa turma, é muito fácil. Basta você enviar uma foto para babebi@boasnovas.tv e vamos adorar receber a sua foto. Não esqueça, babebi@boasnovas.tv. Babebi. E aí, galera, estou aqui para convidar vocês a assistir o Galeria Clipe. Ei, de terça a sábado, 17h30, aqui na Boas Novas. Música boa é aqui. Nossa salvação não está em instrumentos humanos. É triste ver pessoas cegas adorando a criatura, não o Criador. William Simon. No
nos modelos familiares modernos, a figura da madrasta e do padrasto estão muito mais presentes. E é por isso que o seu Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você sobre esse tema, madrastas e padrastos. Aqui no estúdio eu recebo a Andréia Matosinhos, que é psicóloga e terapeuta de família. Também o Carlos Alberto Pereira, que é vendedor e é casado com a Karina há 3 anos. Ele é pai da Carla, de 12 anos. E é claro que a Karina está aqui no estúdio com a gente também para podermos conversar sobre esse tema. Você já sabe que aqui não pode faltar boa música. Hoje, quem nos traz a inspiração musical é a banda Chares. Eu espero você logo mais aqui na Boas Novas. Cabeça pra cima. Olha lá, último bloco do Antenados, você pode continuar participando aqui, votando na nossa enquete. Você acha, nós estamos falando hoje sobre o arrependimento e a pergunta para você é a seguinte: a salvação depende de arrependimento? Você tem que estar arrependido para ir para o céu? Para ser salvo? Vote sim ou não. No final desse bloco a gente dá o resultado. Uma pessoa deixou aqui, causou já aqui durante o bloco aqui, a gente já debateu, hein? Ele falou assim, em Atos 5:31, que foi muito interessante a gente abrir, porque a gente falando por aqui, parece que está escrito exatamente isso, e não necessariamente tem espaço aí para uma interpretação, né? Ele fala que indica que arrependimento é algo que Deus dá. Só é possível por causa da sua graça. Ninguém pode se arrepender a menos que Deus dê arrependimento. Já outra pessoa fala o contrário. André, eu acredito que arrependimento é uma atitude que deve ser iniciativa do pecador. Como é que vocês enxergam isso? Porque se a gente fala também que é só Deus que dá o arrependimento, então todo mundo que não se arrependeu foi para o inferno é porque Deus quis, porque Ele não deu arrependimento para as pessoas. Na verdade, eu vejo que é o seguinte, eu vejo que Deus, por meio da pregação, quando ele fala assim, olha, diz para mim, Alexandre, você realiza atos que não são agradáveis a Deus nem aos homens. Isso me leva a uma interrogação, me leva a me mover a alguma coisa aí. Você vai dizer assim, não, acho que não tem nada a ver. Ou fazer, nossa, eu tenho feito isso mesmo. Então, o que eu preciso fazer para eu parar de fazer isso? Para eu não mais fazer isso? Isso já é uma manifestação inicial de arrependimento. Nossa, eu tenho causado mal às pessoas mesmo, né? Eu preciso realmente tomar um caminho diferente. Então, essa manifestação, ela vem após. Ninguém se arrepende se ninguém foi apontado por nada. Eu acho que a gente pensar sobre isso, porque eu creio sim, que até Paulo fala, né, que quem primeiro, primeiro Deus sempre se manifesta a nós, para nós irmos aí. Se o Senhor não aparecesse para Saulo no caminho de Damasco, Saulo já sabia para onde ia. A gente precisa pensar também nisso. Porque se o Senhor não aparece, Saulo já tinha determinado o seu caminho, o que ele ia fazer. O Senhor aparece para ele e ali há uma mudança de direção. Eu acho muito importante a gente tocar nesse conceito também, porque existem até outras religiões que têm isso como parte do processo de arrependimento. A gente está falando aqui também arrependimento, assim como existe sim você confessar Jesus como seu Senhor e Senhor da sua vida, né? E estar debaixo do controle do reino dele e do governo dele. Só que depois dessas que a gente chama de salvação ou conversão, na verdade a salvação tem muitas pessoas que enxergam como um processo. Tem várias coisas que estão lá dentro. E arrependimento não se difere tanto. Não é um ato de, sim, eu me arrependi. É um processo. É você reconhecer. Depois você chegar diante de Deus e falar para Ele, admitir, Senhor, eu fiz isso. E depois mudar as suas atitudes. Esses 3 passos a gente chama de arrependimento. Não é uma coisa só. E uma das pessoas coloca, gente, o que vocês acham da autocondenação e a penitência? Isso é parte importante do processo de arrependimento? É necessário? A penitência? Vá? Sim, bem, sobre a penitência, a definição do nosso dicionário fala o seguinte, que penitência é arrependimento de haver pecado. Então, às vezes a gente pega um monstro, os atos, né, diante daquela palavra, às vezes conotam uma situação, a gente assiste em filmes, enfim, aquela ideia de que a penitência é alguém que fica ali se chicoteando, né, e por ter errado, não posso mais fazer isso. A gente entende o seguinte, Paulo fala isso de uma forma diferenciada, ele fala o seguinte, que ele pega e esmurra o corpo dele à servidão. Ele, o que ele faz? Ele nega as iniciativas que querem partir de dentro dele para que ele faça, que desagradam a Deus. O que eu quero fazer, isso eu não faço. Ele detém elas, ele mantém sob o controle dele. Até fazer lembrar aquele texto, que de quem o homem é vencido, dele se faz preso. Por isso que o homem fica preso.
Exatamente. Nega-se a si mesmo, né? Então, ou seja, enquanto ele continuar sendo vencido pelaquela situação, ele está escravizado daquela situação. Por isso aí vem aquele texto que falou no bloco anterior, né? Que conhecereis, né, a verdade e a verdade vos libertará. Então, quer dizer, nós precisamos entender o seguinte, que a pessoa em Cristo, ela passa a não estar mais subjugada a uma vontade. Ela tem exatamente a consciência de poder realmente dizer assim, não, eu não quero isso. Eu vou me determinar, vou ter ali a minha atitude de não querer fazer mais isso. E é bom até lembrar que a pessoa pode até continuar sentindo as sensações, impulsionada a fazer, mas ele entende que eu preciso negar a mim mesmo. Ele se detém. Tomar a minha cruz e ele tem controle da situação, é tomar controle da situação. E esse texto que ele citou, e quando Paulo fala sobre esmurrar o corpo à servidão, as pessoas pensam que ele se batia, que ele se autoflagelizava, autoflagelo, né? Não era isso. Porque é eu chegar e falar, não, olha, você não vai me vencer. Você não vai me vencer. Eu tiro isso em relação a experiências que as pessoas têm até de doenças. Eu tive um problema de rim terrível quando eu voltei do Uruguai. Um problema de rim terrível, que era para ser curado em 6 meses. Mas dentro de uma semana no meu quarto eu falei para Deus, eu creio na sua palavra. A tua palavra diz que nós poríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Ter fé para os outros é fácil. Agora, Senhor, eu tenho que ser fé para mim. Então, Senhor, agora eu oro pelas pessoas, as pessoas são curadas. E eu, Senhor, onde fica a situação? E eu comecei a exercitar na minha vida. E dentro de uma semana eu fui curada dentro do meu quarto. Espírito, olha, eu falava desse jeito, mas tá doida. Para mim, minha irmã falou assim, minha filha, eu falei assim, minha mãe, isso aqui é um sintoma falso. Porque a Bíblia diz em Isaías 53 que Cristo levou sobre si as minhas dores, carregou consigo as minhas enfermidades, pela chaga de Cristo fui sarada. Então é um sintoma falso, é um sintoma intruso que entrou na minha vida. E em uma semana eu fui curado. Mesma coisa entra aí nesse foco do esmurrar o corpo. É tomar a atitude de falar assim, não, você não vai me dominar. Esse pecado não vai me dominar. Porque em nome de Jesus a palavra de Deus diz isso, agora eu esmurro, o que eu quero fazer se eu não faço, o que eu não quero estar sempre diante de mim, não vai me dominar. Porque o Espírito de Deus habita em mim. E a Bíblia diz que ele é ajudador. Então ele vai me ajudar a vencer. Junto com a palavra, tem que gerar a vida. Isso é fruto de arrependimento. Isso é fruto de arrependimento. Eu sinto o desejo, mas agora eu não posso fazer mais porque eu tenho a consciência, eu conheci a verdade. Entendeu? Não houve uma mudança no sentido de sentimento, mas eu entendo que aquilo é errado, então eu preciso de uma mudança, eu reconheço que eu preciso da minha volta da minha vida. Isso é sinal de arrependimento. Uma coisa que, enquanto a gente estava conversando, me veio em mente rapidamente essa questão, que a gente até tocou no primeiro bloco, do arrependimento trazer uma mudança nas suas ações, do jeito que você vê a vida, do jeito que você pensa as coisas. E às vezes até nas atitudes do dia a dia, ouvir música diferente, andar com pessoas diferentes, às vezes se vestir diferente, dependendo do estilo de vida que você tinha anteriormente. Mas uma coisa que me veio junto com essa questão dessa mudança radical, aceitar Jesus, eu tenho que mudar. Tem uma questão religiosa que aí eu não vou julgar se é bom ou certo ou errado. Eu estou falando só vendo por cima mesmo, o que acontece. Né? Se é certo ou errado, eu acho, aí vai depender da pessoa. Por exemplo, você entrar numa igreja X, que ela tem um uso e costume assim, você aceita Jesus, automaticamente os homens chegam assim, ó, você não pode entrar com essa roupa aqui, porque agora você aceitou Jesus. Meio que assim, você tem que mudar, impor uma mudança para mostrar esse arrependimento. Olha, você aceitou Jesus, agora você tem que mostrar esse seu arrependimento. Então você não pode... É uma coisa vinda um pouco do homem. Igrejas fazem um pouco isso. Mas, André, né? Eu vou falar algo com você. Que eu acho até em algumas situações muito importantes. Com certeza. Interessantes. Você citou sobre penitência, né? Que isso não tem deixa a de ver com ser isso aí. Não deixa de ser uma penitência. Que isso, pastor Osângela? É verdade. Larga aquela mini saia agora, bota uma saia um pouco aqui. Uma coisa é você entrar numa igreja, não pode isso, não pode aquilo. Tudo bem. Se você se enquadra, fique ali. Agora, eu já vi crentes que chegaram para mim e falaram assim, mas pastora, Deus mandou eu me vestir assim. Onde está isso na Bíblia? Deus mandou eu fazer o cabelo assim. Ah, foi Deus que mandou? Deus mandou eu subir no monte não sei quantas vezes. Entrando pelo caminho do legalismo. Não muda, isso aí, o legalismo não muda a penitência. Ah, eu tenho que subir não sei quantas vezes no monte para eu ganhar a bênção. Gente, embora... onde a palavra de Deus te dá respaldo para isso? A respeito da liberalidade de Deus em intervir a seu favor.
você pode muito bem reverter esse quadro. Embora eu entenda a questão de quebra de alguns vínculos, isso aí não tem Pois nada a é, ver com não tem denominação. nada a ver com Quebra de alguns denominação. vínculos. Isso. Pessoas que tem pessoas que são assim, passa pela rua, se envolve, não tem jeito. Existem situações que tem que haver quebra de vínculo, porque senão nunca quebrar, resolve o problema. Com certeza. Nunca resolve. Com Precisa quebrar o certeza. vínculo. Não é legalismo, não tem nada a ver com Isso. penitência, mas é necessário quebrar Agora vínculo. tem coisas soberbadas. Eu não vou... Deus mandou eu não raspar mais a minha perna. Gente, isso é imundícia. Isso é falta de higiene. Deus não mandou nada. Porque a Bíblia diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E a perna fica em exposição. Cada mulher tem um biotipo diferente. Como é que fica a questão cultural? Isso como é que fica a aí questão você cultural? acaba... As mulheres africanas, as mulheres... como é que fica? Cada caso é um caso. Aí quer dizer, isso não deixa de ser uma penitência. Nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente começa a acabar caindo naquele critério que a gente dizia há uns séculos atrás, né? Que aqueles homens, o que eles faziam para fugir do pecado? Eles se isolavam no mosteiro. Porque lá, ele isolado da sociedade, ele conseguiria resistir às suas... exatamente. Mas, na verdade, não é dessa forma que funciona. O grande trabalhar de Deus é a gente, na sociedade, inserido Deus com as nos pessoas... colocou no mundo. Eles não querem que a gente seja... A gente é todo mundo, Exatamente. ele colocou a gente aqui. Eu não preciso me isolar para poder... Isso aí é muito forte. E eu acho interessante também essa questão de uma questão de penitência, ou fazer algumas coisas para o processo de arrependimento. A gente entra um pouco, e eu não quero, toda vez que eu falo aqui, o pessoal manda muito e-mail, eu não quero falar mal, eu não estou falando mal de outra religião, eu vou falar um pouco dos usos e costumes católicos nesse sentido de arrependimento. Você pecou, você vai até um padre no confessionário, você se confessa a ele e fala assim, reza 3 Ave Maria, 4 não sei o quê, e está perdoado. As obras te trazem um arrependimento. Do mesmo jeito que às vezes a gente pode ter um legalismo dentro da igreja evangélica de, não, você agora vai voltar ao Sonhão. Isso é um tipo de legalismo. Não, faça isso que você vai ser arrependido. E arrependimento não tem nada a ver com isso. Embora possa depois produzir esse tipo de fruto. Eu aceitei Jesus, eu era garoto de programa, já vi um testemunho desse. E Deus tem um propósito, sei o quê. Eu fui tão exposto que só uso o saião agora. Amém. Se é assim que você se sente bem, é seu agora. Não fale que isso é para todo mundo. É para todo Deus mundo. fez isso com você. Esse é que é o problema. Deus fez isso com você. multiforme, graças a Deus. Eu acredito. Sabe, como aí. Deus tem um propósito. Pastor Marcos Pereira lá, que tem um pessoal que vai no presídio, roupão. Eu acho... Deus tem aquele propósito de se vestir daquele jeito, tudo bem, amém por aquilo. Agora não diga que aquilo todo não é a mundo tem doutrina da via de igreja. regra. Aquilo Isso não é a aí. doutrina para a igreja fazer isso. Assim como também obras não trazem arrependimento. Faça isso. Se autoflagele, se bate, sai andando daqui, sobe a escadaria, não sei de onde. Isso não vai te arrepender. André, eu vou falar uma coisa de uma experiência própria. Há 25 anos atrás, quando eu me converti, eu entrei dentro do meu quarto e comecei a tirar minhas roupas do guarda-roupa. E falei, vou dar tudo, porque agora eu tenho que me vestir assim, 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 assim. E a minha discipuladora falou assim, não é assim, Rosângela, que funcionam as coisas. Não, mas vai ter que ser assim. E eu fui dormir. Orei ao Senhor e fui dormir. E eu costumo dizer que a voz do Espírito Santo de Deus, ela é contundente, convincente e inconfundível. Ela não deixa mais de dúvidas, porque a ovelha conhece a voz do bom pastor. E eu fui dormir e falei com Deus, Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Sabe que o Senhor me visitou de madrugada, e o Senhor falou comigo, eu tenho essa experiência pessoal. O Senhor me visitou de madrugada e falou assim, filha, a santidade que eu quero de você é que você me busque pelas madrugadas. Isso foi o que Deus falou comigo em sonhos de madrugada. Então, é uma experiência pessoal com Deus. Por isso que cada caso é um caso. Você não tem que criar uma via de regra. Fulano, você tem que se vestir assim. Não. Cada caso... É lógico que nós não vamos andar indecentemente. Temos que ter modéstia. A gente tem 30 segundos para terminar, só para responder várias perguntas chegaram aqui, mas o Aristides, que ele falou, gente, por favor, qual a conclusão que chegamos então? O que eu devo fazer? A libertação é um dia após o outro ou é instantânea? A minha cabeça está confusa. No sentido... Aristides, você aceita Jesus, ao momento que você aceita Jesus, ele entra na sua vida, seus olhos vão se abrir. Você vai começar a ver o que tem de errado. Porque muita gente que está no mundo, está no pecado, na prostituição, e não vê nada de errado. Deus abre teus olhos. A partir daí, ele vai te tratando diariamente, queridão. Acredita nisso. É ele que diariamente ele vai te tratar e te santificar, tá bom? Pastores, obrigado pela presença aqui no Antenados. Salvação depende de arrependimento? 85% das pessoas dizem que sim. Você tem que se arrepender para ser salvo. 15% das pessoas acreditam que não. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na geral. Tchau, tchau.
quantas vezes te crucifiquei.